A espectrofotometria é um método fantástico, bastante utilizado no laboratório clínico. Entretanto, este método está sujeito à ação de alguns interferentes. A hemólise é um dos principais interferentes no método espectrofotométrico. Hemólise diz respeito à lise de eritrócitos. Então, quando a hemácia sofre lise, ela libera o seu conteúdo intracelular. E todos sabem que a hemoglobina é uma das principais proteínas da hemácia. Então, essa hemoglobina, que é um pigmento de cor vermelha, né, e é por isso que o soro hemolizado ele adquire essa coloração vermelha, tá? A hemoglobina ela absorve luz, tá, na faixa de 450 nanômetros. E em virtude desse fenômeno, a hemoglobina pode causar uma interferência espectral. Né? Então, se o meu analito de interesse que eu quero medir, né, se o meu método eu ajustei o comprimento de onda para 450, por exemplo, ou próximo disso, uma amostra hemolizada, ela pode aumentar de forma falsa essa absorbância em 450 em virtude dessa concentração elevada de hemoglobina. Além da hemoglobina, outras moléculas, né, são encontradas em abundância no interior das hemácias, como, por exemplo, as enzimas lactato desidrogenase e aspartato aminotransferase, LDH e AST, assim como o potássio também é encontrado em abundância no interior das hemácias, como no interior da maioria das células. Então, quando as hemácias sofrem lise, elas também liberam esses analitos em grande quantidade, liberam para o plasma. Então, isso provoca um aumento considerável na concentração plasmática desses analitos. Então, muitas vezes, esses analitos estão sendo justamente medidos nas amostras, tá, com interesse clínico. Okay? Então, se a amostra está hemolizada, essa amostra, tá, vai ter um falso aumento nas concentrações de LDH, de AST ou de potássio, por exemplo. Esses são os principais, os que são mais afetados pela hemólise, ok? Um outro interferente comum no método espectrofotométrico é a hiperbilirrubinemia. Então, existe uma série de condições que podem levar a um aumento na concentração de bilirrubina no sangue do paciente. Então, há várias patologias que podem levar a isso. Então, dependendo do nível de bilirrubina no soro, ok? E isso a gente pode perceber isso visualmente, porque o soro ele adquire uma coloração mais amarelada, um amarelo mais intenso. Então, essa bilirrubina também é um outro pigmento que absorve luz na faixa do visível, tá? E também em torno de 450 nanômetros, ok? Então, da mesma forma que a hemoglobina, a hiperbilirrubinemia também pode causar uma interferência espectral. O outro interferente comum na rotina do laboratório é a lipemia. Então, a lipemia, ela é caracterizada como um aumento na concentração de quilomicrons. Quilomicrons é uma lipoproteína, ou seja, uma partícula cuja função é transportar lipídios, principalmente triglicerídeos. Então, esse aumento na concentração de quilomicrons, pode surgir principalmente em decorrência de duas situações. Uma situação patológica, que é a dislipidemia, ok? Então, alguns indivíduos eles têm essa concentração aumentada de quilomicrons. E a outra situação é o jejum inadequado. Então, depois de uma refeição, principalmente uma refeição rica em gordura, então aí em torno de 1 a 2 horas depois da refeição,
o soro do paciente ele adquire esse aspecto leitoso característico do soro lipêmico. E aí o que é que acontece? A gente já sabe que a espectrofotometria é utilizada na química clínica porque a gente utiliza principalmente a faixa de comprimento de onda do visível, que vai entre 300 e 700 nanômetros, mais ou menos. E o que acontece é que o diâmetro dessas partículas, né, de quilomicron, o diâmetro varia aí de 100 a 1000 nanômetros, ou seja, há uma sobreposição entre o tamanho dos quilomicros com a faixa de comprimento de onda utilizado na química clínica. Então, em virtude disso, a gente pode ter o fenômeno da dispersão de luz, ok? Então, as partículas de quilomicrons representadas aqui nessa amostra de baixo, que seriam um soro lipêmico, então, a luz incidente que deveria atravessar naturalmente a amostra, ela acaba batendo nas partículas de quilomicron e sofrendo dispersão, ou seja, fazendo com que essa luz, tá, que deveria naturalmente chegar no detector, ela acaba não chegando no detector em decorrência da concentração elevada de quilomicron na amostra. Ok? Então, como resultado de um soro lipêmico, de uma amostra lipêmica, a gente tem que, quanto maior for essa lipemia, menor vai ser a transmitância, ok? E consequentemente, maior vai ser a absorbância medida neste espectrofotômetro. Lembrando que esse aumento na absorbância, ele não é decorrência do aumento na concentração da minha molécula de interesse que eu estou medindo. E sim, o aumento na absorbância se dá em virtude do efeito dos quilomicrons em dispersar a luz que está incidindo na amostra.